seminário Novos Direitos em Debate é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e do curso de graduação em Direito, organizado pelos alunos da turma de Canela, de mestrado em Direito, coordenado pelos professores Ayrton Guilherme Berger Filho e Daniela de Oliveira Miranda. Saudamos e agradecemos a presença online de todos. O seminário Novos Direitos em Debate foi concebido a partir do reconhecimento da importância do debate e da reflexão sobre temas jurídicos emergentes, complexos e de caráter interdisciplinar, no intuito de possibilitar o encontro, ainda que virtual, entre os pesquisadores da pós-graduação, discentes da graduação, profissionais e da comunidade. A palestra desta manhã, intitulada Agricultura com Polinizadores Alternativos, será apresentada pelo aluno do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Ícaro da Silveira Frota, advogado, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Gestão Estratégica de Escritórios de Advocacia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura Federal e em Direito Material e Processo do Trabalho pela Universidade de Caxias do Sul. Participará como debatedora a aluna do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Monique Alves Carazai, advogada, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Direito Civil, com ênfase em Direito de Família e Sucessões pelo Instituto de Desenvolvimento Cultural e pós-graduada em Direito Homoafetivo e de Gênero pela Universidade de Santa Cecília, Unisanta. Antes de passar a palavra ao professor Jefferson para dar as boas-vindas e posterior ao palestrante, iremos passar alguns recados de forma breve. Então, somente receberá o certificado o aluno que está inscrito. O link para o registro da presença será postado logo na sequência aqui no chat, no final da fala do palestrante. As perguntas, elas devem ser realizadas pelo chat, daí a gente vai pontuando elas. Lembramos que os microfones de todos devem permanecer desligados para o bom andamento deste seminário. Convido o professor Jefferson Dietz Marim a fazer o uso da palavra e a abertura desse dia de palestra. Bom dia a todos, cumprimentar o professor Ayrton, a professora Daniela, que junto com os discentes organizam esse evento, a Cláudia Maldaner, que faz a coordenação da mesa no dia de hoje, né? Os nossos mestrandos Ícaro Frota, palestrante de hoje, e também a debatedora, a Monique Carazai, né, num tema extremamente instigante, né, que trata da questão dos polinizadores. Para a seara ambiental é algo extremamente, que traz um debate extremamente necessário, né, e nós temos tido aí uma série de discussões a respeito desse tema, não só no direito, né, mas nas ciências técnicas, tem sido algo na universidade, objeto de intensa pesquisa, né? Então, temos aí hoje um tema seguramente que tem uma vinculação muito intensa com a linha de pesquisa do programa, né? Estou ansioso aí para acompanhar o debate de hoje, né, assim como os demais, né. Percebi também que o Ícaro participará na qualidade de debatedor no último painel, na sexta-feira, que trata de teoria da decisão, né, um tema que me é muito caro aí ao longo dos anos nas pesquisas. Então, cumprimentar novamente pela excelência das falas, né, que têm sido muito produtivas, e também das temáticas. Muito obrigada, professor Jefferson. Passamos agora, então, a palavra ao palestrante, mestrando Ícaro.
Muito bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Começo a minha fala agradecendo a confiança que a Universidade de Caxias do Sul deposita nos alunos do mestrado de Canela, em especial, claro, ao professor Jefferson Dietz Marim, coordenador do curso, ao professor Ayrton Berger Filho, né, que nos proporcionou essa oportunidade, e de uma maneira muito carinhosa, muito especial, a professora Daniela Miranda, que nos incentiva, especialmente a mim, estou falando no meu caso pessoal, desde a graduação, né? Então, assim, sempre incentivando a estudar e a ter, assim, um contato com os professores, né? Esse contato mais próximo aos professores da academia é que faz tão rica a nossa Universidade de Caxias do Sul. O que eu verifico, assim, é que para mim, especialmente, um privilégio estar cursando esse programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, no mestrado, porque, confesso a todos, me surpreendeu positivamente, é um curso realmente completo, e a palestra de hoje, né, dentro da linha de pesquisa de direito ambiental, mas, assim, a palestra de hoje, ela demonstra esse caráter interdisciplinar do direito ambiental. Falar de direito ambiental é falar de todas as searas do direito, é quase falar de todas as áreas do conhecimento humano. O direito ambiental ele é muito rico, ele é muito... ele nos traz reflexões que transcendem as nossas fronteiras geográficas e políticas. E o ambiente ele é uma seara de todos, pensando dessa forma. Tá? Então, o direito, ele via de regra, se socorre de outras áreas, e na parte ambiental é especialmente verdade essa afirmação. Bom, gente, a minha apresentação aqui, então, começo dizendo que ela, de alguma forma, foi apresentada ainda para a professora Luciana Spur, na cadeira de Ecologia, né, enquanto seminário, e produziu este material junto comigo, meu querido colega de mestrado também, o Clóvis Dias de Souza, que foi a minha dupla na apresentação deste trabalho. Então, assim, o que é um relatório temático sobre polinização? Então, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos se juntou com a Rede Brasileira de Interação de Plantas e Polinizadores para produzir um relatório que foi considerado um relatório de tomada de decisões. Então, a pretensão deste relatório é demonstrar cabalmente que sem polinizadores, sem este serviço ecossistêmico, nós não teríamos uma gama enorme de alimentos. Então, assim, o relatório, ele dá um conhecimento muito mais técnico, muito mais, como é que eu posso dizer, afeito a áreas técnicas e profissionais da ecologia e da biologia, tentando chamar a atenção aos tomadores de decisão que certas atitudes de ocupação do solo, certas atitudes de áreas de agricultura, enfim, elas de alguma maneira têm um impacto nos polinizadores. Nós vamos ver que são 9 grupos, eu vou explicar eles direitinho, e esse impacto existente acaba por nos diminuir a produção de alimentos. Olhem a importância que é este relatório, e tomar contato com ele no mestrado me abriu, assim, os olhos para uma série de outras situações. Vamos lá, então, assim, o que é importante falar? Eu só vou voltar ali um pouquinho, porque aquele endereço que está ali embaixo de YouTube é o endereço do vídeo que explica completamente o relatório. Achei que não seria importante passar neste momento um vídeo, mas simplesmente dizer que o relatório existe, e quem quiser assim, uma informação mais completa, específica sobre o relatório, como ele é produzido, quais são as partes dele, fica ali a dica de pesquisa. Bom, a gente está falando de polinização, né? Então, o que é polinizar? Né? Então, nós temos uma definição que a polinização ela seria, então, uma transferência, né, de informações de grãos de pólen entre órgãos masculinos e femininos das flores, num processo de reprodução. Então, a polinização ela não é feita, vou falar bastante das abelhas, né? Acho que quando a gente fala em polinizadores, as pessoas já pensam em abelhas, mas ela é realizada tanto por animais, nós vamos ver como vertebrados e invertebrados, pelo vento, ou ainda pela água. Tá? Então, a maioria das plantas, ela depende de um polinizador. As plantas, elas, via de regra, não conseguem sozinhas se reproduzir. Então, assim, são 9 grupos de polinizadores. Tá? Então, eu falo das abelhas, porque as abelhas, para mim, são as mais importantes. Então, nós temos abelhas, besouros, borboletas, mariposas, aves, vou mostrar algumas, vespas, moscas,
sim, moscas, morcego, e um que é um pouquinho diferente ali, que é o Hemipterus, tá? Vamos falar. As abelhas, elas são um grupo de polinizadores muito abundante, né? Elas representam 90% dos 107 principais cultivos na agricultura que foram estudados por este relatório. Então, nós temos 66% das espécies de polinizadoras, e vamos lembrar que a abelha não é a abelha tem vários tipos de abelha, com vários tipos diferentes de hábitos. Algumas abelhas são noturnas, algumas abelhas são matutinas, enfim, né, porque tem diferentes momentos de abertura das flores para que elas se alimentem e polinizem. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar por esses hemípteros, que são, assim, seria o mais estranho, assim, né, dessa lista que nós passamos. Então, só para que a gente tenha um exemplo, né, seriam, então, essas cigarras, percevejos, pulgões, enfim, joaninhas, são hemípteros, tá? E eles também têm, sim, uma função polinizadora, tá? A polinização, ela é um serviço ecossistêmico. O que é um serviço ecossistêmico? O serviço ecossistêmico são processos naturais, subjacentes às suas interações, que desencadeiam benefícios. Essa seria a definição do Ministério do Meio Ambiente. Mas vamos numa definição assim mais coloquial, né? É tudo que a natureza faz para nós. São as monções, as chuvas, as correntes marítimas, seriam, então, serviços ecossistêmicos. E como é que a gente se aproveita dos serviços ecossistêmicos, né? Alguém paga as abelhas para fazer o mel, né? Para polinizar e para fazer todas as funções que nos levam à geração de alimentos? Então, esse seria um bom exemplo de um serviço ecossistêmico. Tenho certeza que o professor Ayrton vai ter, assim, excelentes considerações a respeito disso e definições ainda mais completas. Bom, a polinização, então, ela fornece benefícios ao ser humano e eles são divididos basicamente em três. São benefícios regulatórios, de provisão e um benefício cultural. Então, regulatório seria a manutenção, né, dessa variabilidade genética. Então, vamos imaginar que plantas são polinizadas por diferentes genes, por diferentes aspectos na natureza, e isso mantém, assim, uma riqueza muito grande da qualidade vitamínica dos alimentos que são produzidos a partir dali. De provisão, porque garantia de fornecimento diversificado de frutas, sementes, entre outros. Depois, adiante na nossa apresentação, falaremos um pouco sobre a mutação genética dessas sementes e como isso impacta no serviço de polinização, no serviço ecossistêmico. E cultural, né, gente? Então, tem valores que são todos vinculados à produção de alimentos e, por óbvio, se não houvessem esses alimentos, nós teríamos uma dificuldade grande de ter, assim, uma cultura em cima disso, né? Cultura do mel, do moranguinho e outros que são afetos aí à nossa sociedade. Então, assim, a maioria das espécies vegetais, ela não é autopolinizável, né? Ela precisa, isso eu já vinha adiantando antes, precisa de um polinizador para que, de alguma forma, ela se reproduza. Então, a dependência, ela vai ser definida, o grau de dependência da planta, por quanto que ela consegue sozinha e quanto que não. Então, ela vai variando gradativamente, e aqui vem um dado muito bacana, assim, muito importante, que está nesse próximo slide, porque esse serviço ecossistêmico, eu perguntei até, poxa vida, quem é que paga a abelhinha, né? Ninguém paga a abelhinha. Então, assim, quanto mais dependente é do sistema de polinizadores um alimento, maior o grau de afetação, caso nós venhamos um dia a ficar sem polinizadores para tanto. Se nós fôssemos quantificar esses serviços ecossistêmicos, e esse dado é um dado de 2018, nós teríamos algo em torno de 43 bilhões de reais anuais para que pudéssemos produzir o mesmo nível de alimentos, né, com a mesma qualidade, caso nós não tivéssemos esses serviços ecossistêmicos. Isso estou falando só do Brasil, né? Então, assim, o valor monetário disso tudo são basicamente vinculados a 4 cultivos, né, agrícolas. Então, assim, nós temos ali soja, café, laranja e maçã, representando a grande maioria desses serviços que são prestados por polinizadores. Só para que a gente tenha um parâmetro, né, a polinização como serviço ecossistêmico, então, se nós fôssemos ver em outros países, né, nós somaríamos todos esses valores, nós chegaríamos a quase 577 bilhões de dólares. Né? Vejam
a importância, né, das abelhas, das mariposas, enfim, daqueles 9 grupos que nós vamos agora falar separadamente de cada um. O relatório temático ele apresenta, para que vocês tenham uma noção de onde é que saem esses números, né? O relatório, ele apresenta 191 plantas, né? Ele cataloga 191 plantas. Vamos imaginar que existem um rol farto, né? Um arcabouço de outras vegetais que sequer foram catalogados ainda, né? Então, esses são os que seriam geradores de alimento. Então, nós temos 609 espécies de visitantes florais. Então, assim, dentre eles, são 249 espécies diferentes. E elas compõem esses 9 grupos, né, que nós já havíamos falado desde a aurora desta apresentação. As abelhas, como elas são um grupo principal, nós nos preocupamos aqui, eu e o Clóvis, em de alguma maneira, mostrar por que a abelha é tão importante, né? E isso foge completamente, assim, pelo menos na minha opinião, do direito, né? Para fazer este trabalho, tomei contato com uma outra área da ciência, vamos falar da biologia, da engenharia agrônoma, enfim. A abelha, para polinizar, ela utiliza o corpo inteiro dela. Então, esse slide ele se presta basicamente a mostrar isso. Quando ela visita a flor, a planta, enfim, ela entra nesta planta para se alimentar, enfim, e quando ela sai carregada com o corpo todo cheio desses pólens, né? Nós vamos ver daqui um pouco mais, quando falarmos dos polinizadores vertebrados, que o morcego, por exemplo, não usa o corpo inteiro dele, somente a língua. E aí ele precisa de uma planta específica, enfim, nós vamos chegar lá. Tá? Fica este exemplo aí. As abelhas, só para que a gente tenha uma boa noção, né, então, são responsáveis por vários dos alimentos que nós encontramos na nossa mesa no dia a dia, né? Elas são associadas a 132 alimentos desses cultivos, e em especial soja, né, que é a motriz aí da economia do agronegócio, café, que também não fica muito atrás nessa importância, maçã, cebola, erva mate, melão, tomate. Então, são coisas que normalmente a gente encontra, né, no supermercado e outros locais aí que a gente compra alimentos. Mas, enfim, estou só colocando porque são de extrema importância. Os besouros, né? Os besouros, eles são relacionados a 43% das plantas cultivadas. Então, nós temos aqui alguns exemplos, conforme as fotos, né? Eu faria, assim, uma menção especial à melancia, confesso, abóbora, né? Confesso que quando tomei contato pela primeira vez com esses estudos, eu verifiquei o quão é importante um besouro, né? O quanto ele produz de alimento, né? E agora vem uma surpresa para todos aí que de alguma forma acham esse inseto o mais nefasto do mundo animal, né? Mas as moscas, elas são visitantes florais, né? Na verdade elas são responsáveis pela polinização do cacau, da manga, da pera, do pimentão, claro, em conjunto com outros polinizadores. Vocês vão ver que alguns se repetem, mas, de fato, as moscas têm uma importância, né, dentro do critério de polinização. E, às vezes, a gente tem esse como um ser, assim, que a gente não quer muito perto. Então, infelizmente, é assim. Vespas, né? As vespas, elas são visitantes florais também, de frutas, mais, assim, imagino que o umbuzeiro, aroeira vermelha, juazeiro, então sejam plantas mais com um clima diferenciado, precisam de um pouco mais de calor, portanto são mais frequentes na região Nordeste. As borboletas, né, são associadas lá a bastante frutas conhecidas. Eu vou falar aqui, por exemplo, do abacaxi, né? Tem um tipo de abacaxi, que é o do cerrado, que ele é polinizado exclusivamente por borboletas. Então, há uma importância muito grande nesse ciclo destes animais para que o ser humano consiga realmente se alimentar com qualidade. As mariposas são visitantes florais também, né, do pequi, do jaracatizeiro, né, são 20 espécies de mariposas que têm hábitos diferentes e polinizam espécies distintas. Nós temos aqui, então, as formigas também, que estão entre os insetos que visitam flores. Algumas formigas, elas são polinizadoras, outras não, tá? Elas têm um condão específico em razão da sua espécie. Mas tem outros artrópodes terrestres que visitam flores, tipo cigarras, gafanhotos, aranhas, enfim, mas não
não polinizam, tá? Não são todas que têm essa capacidade. E, de novo, voltamos aos hemípteros, né? Então já foram registrados, tem algumas frutas bem específicas e diferenciadas que servem de alimentos para toda uma fauna, não só para o ser humano, e uma vez que essa cadeia ela está orquestrada, né, dentro de um sistema global, se nós formos tirando pequenas peças, tirando pequenos polinizadores, nós vamos perdendo alguns alimentos, desses alimentos nós vamos perdendo quem se alimenta dele, e adiante nós vamos ter, assim, o que a gente chama, né, comumente efeito borboleta. Vertebrados, né, não são só insetos, então, como eu tinha dito no início, que fazem a polinização das plantas. Então, os vertebrados nos pássaros, nós temos aí no expoente maior, acho que todo mundo já viu um beija-flor, ouviu falar dele, e consegue, então, entender basicamente como é que funciona esse critério de polinização, de visitação, planta por planta. Verifiquem que a planta também tem uma forma toda especial de ser, uma forma toda especial de atrair esses polinizadores, então ela exala um cheiro, uma cor, um reflexo, enfim, ela atrai outros animais menores para que o animal maior também ali encontre esses. É todo um engendramento ecológico para que funcione do jeito que funciona. Aqui trago, então, a questão dos vertebrados, né, aves e morcegos. Reparem, por favor, na foto do lado direito, embaixo, que há um corte da planta, que demonstra exatamente como fica a língua, né, do morcego quando ele vai polinizar. Então, diferente da abelha, que entra com o corpo inteiro, né, dentro da planta, da florzinha, o morcego ele coloca a língua, e quando ele faz isso em outra, ele retira e fica com um percentual de polinizadores retidos na língua. E quando ele vai em outra planta, então, ele acaba deixando um pouco deste material lá. As plantas, elas normalmente são divididas, até o professor Ayrton me disse que nós temos uma colega bióloga, eu acho que assistindo a palestra, vai poder dizer melhor, mas as plantas, elas são divididas basicamente em dois critérios, né? Seriam as gimnospermas e as angiospermas. As angio são aquelas que têm frutos e atraem através do fruto, né? E as gimnospermas são aquelas que não possuem frutos, mas ainda assim carecem de polinização. Outro fator importante, como vimos desde o início, é a ação do vento. Embora a maioria das plantas elas necessitem desse serviço ecossistêmico de polinizadores, o vento é também uma forma de espalhar essas sementes e, de alguma maneira, fertilizar o solo, gerando alimentos. Exemplos disso, então, seria o coco e o babaçu, acho que são os mais conhecidos aí de todos. Então, além desses, né, a ação do vento, ela ainda tem um critério ainda mais específico, né? Nós temos ali que, além do vento, né, além dos polinizadores, a ação do vento acaba por corroborar, por fechar, completar essa polinização, gerando frutos maiores e mais pertinentes. Vamos imaginar, então, ali que a goiaba, o morango, a uva, de alguma maneira, necessitam não só dos polinizadores, conforme vimos falando, mas especialmente da ação do vento. Tá? Bom, isso são, então, os efeitos da polinização e são os polinizadores, basicamente separados por este relatório que nós estamos usando de base aqui para a nossa instrução. Mas há uma condição que ela aponta para um déficit, né? Então, assim, nós estamos vivendo atualmente um momento onde são feitos cálculos da finitude dos recursos naturais, especialmente dos recursos de alimentos. Então, existem, assim, cenários mais apocalípticos que demonstram que a população terrestre vai ultrapassar o limite da produção de alimento. Então, não teremos condições neste nosso orbe de ter alimentos suficientes para todos que aqui habitam.
Então, assim, por que chegou nesse momento? O que é que está acontecendo, assim, segundo o relatório? Né? Então, assim, esse déficit, ele pode ser causado pela falta de compatibilidade entre a morfologia floral e o tamanho do polinizador, conforme vimos ali os exemplos entre o morcego e a abelha, pela produção de pólen e atratividade de flores, né, em razão de alta temperatura, de alteração na temperatura, de muita umidade, de muita luz, de radiação, e essas condições de aumento de temperatura, umidade, luz e radiação, normalmente são feitas, são alterações causadas pelo ser humano, quando altera a paisagem, quando faz um cultivo não planejado do solo e uma ocupação desordenada, acaba então que aqueles seres polinizadores que ocupavam aquela região, aquele local, são deslocados para locais mais favoráveis às suas práticas. E aí perdemos aquele espaço. E nesse sentido, verificamos que vários são os déficits que podem acontecer em razão disso. Então, conforme já falei ali, né, fatores ligados à paisagem, em torno do cultivo, que podem dificultar essa condição. Outra coisa seria, assim, então, de formas de déficit, né, o manejo adequado é uma alternativa. O que seria um manejo adequado? Então, eu vou pegar uma região que é conhecida por ter abelhas, enfim, pego parte, assim, capto parte destes animais, desses insetos, e levo eles a outro local parecido, né, que tenha mais ou menos as mesmas condições, e aí eu tento que eles lá tenham a mesma produtividade e a mesma atuação. Pode que isso não dê certo, então é um déficit, porque às vezes o manejo sem o planejamento, ele acaba encerrando aquela atividade e, por óbvio, tendo um prejuízo a todos. O déficit no serviço de polinização, ele tem um efeito claro e imediato na redução da produção de alimentos. E não só isso, na qualidade dos alimentos. Os alimentos que são polinizados de uma maneira natural, não alterados geneticamente, eles têm um alto nível de qualidade, por exemplo, vitamínica, né? Mas aqui cabe uma reflexão que, na minha visão, ela é muito particular, né? O que é um alimento bom? O que é uma fruta boa? Se nós olharmos nas gôndolas dos supermercados, provavelmente uma fruta boa é aquela viçosa, bonita, grande, né, que dá assim uma luz aos olhos. Mas, se nós formos ver do ponto de vista energético, vitamínico, da qualidade daquela fruta, talvez aquela fruta grande, bonita, da gôndola, seja de pior qualidade do que uma fruta um pouquinho mais machucada, um pouquinho mais assim, que eu arranquei de uma árvore imediatamente e vou consumir. Então, assim, essa relação do que é bom, ela é muito particular, né? E por ela ser muito particular, é que nós precisamos de um orquestramento. Eu acho que é bom, daqui a pouco um colega acha que não é, mas para a coletividade, o que seria o melhor? Né? Então, um debate, né, para que a gente chegue numa conclusão do que é que vai ser feito. Exemplo desses manejos. Se eu vou fazer um manejo de uma certa cultura para um determinado local, eu necessariamente, pelo menos na minha visão, tenho de me socorrer de um profissional da área. Tenho de me socorrer de alguém que saiba se aqueles animais vão ser, ao ser transportados, manejados, ter a mesma qualidade, a mesma produtividade que tinham na área em que ele originária, né? Então, vamos imaginar que essa tendência aí do aumento do uso da terra para a produção agrícola é tida hoje como uma solução à falta de alimentos ou à finitude dos recursos. Mas pode que no futuro, de novo, que é para mim, pode que não seja para ti, né? Mas pode que isso no futuro se traduza numa condição inferior, com alimentos de condição menor, do ponto de vista vitamínico, e nós vamos ter cada vez mais que nos socorrer da ciência para produzir coisas que a natureza faz, conforme a gente viu, gratuitamente. Então, a tendência de aumento do uso da terra para a produção agrícola, e essa condição um pouco mais ampliada do uso da terra sem um ordenamento, é que leva realmente a um déficit cada vez maior. Vamos falar com eles na mágica. Uhum. Desculpa que eu me perdi aqui. Tá, beleza. Bom, fatores que afetam, então, os polinizadores e a produção de alimentos. Os recursos alimentares,
que faltam, né, na paisagem, acabam deslocando esses animais para um outro local. E o habitat natural de um ser, ele tem que ter necessariamente a presença das diversidades necessárias para aquele desenvolvimento. Então, cada vez que nossos mandatários, vamos dizer assim, nossos gestores, eles de alguma maneira ocupam uma área com um interesse que não o interesse ecológico, eles acabam produzindo um resultado que não é um resultado benéfico, especialmente para a produção de alimentos. Falado anteriormente que o sistema ambiental, o sistema ecológico, ele não encontra fronteiras. Existem alimentos que são característicos de cada região, que envolvem culturalmente aquela região e conseguem, então, ter esse respaldo. E que com essas alterações do solo, essas alterações do ambiente, especialmente do habitat natural de determinados seres, nós teríamos, então, uma dificuldade enorme. Porque faltam, então, oferta de recursos, nós não temos ali polinizadores que conversam daqui um pouco um predador do outro e acabam tendo, então, uma dificuldade ainda maior. Tá? As ameaças ambientais aqui a gente pode arrolar como essas três que sublinhei, que são o desmatamento e as mudanças no uso da terra, especialmente para a infraestrutura, e de novo, voltamos numa condição que para mim ela é de valores, né? Então assim, eu vou pegar uma área que é de preservação permanente, que constam polinizadores, ou vou pegar uma área que sabidamente produz alimentos e vou de alguma maneira terminar com a terra para lançar lá um plantio agrícola, se faço isso sem planejamento, sem manejo, sem conhecimento do que eu estou causando de impacto ambiental, muito por certo eu vou estar prejudicando uma coletividade muito mais do que ajudando uma microcoletividade. Então eu pego e transformo uma área de polinizadores em um loteamento popular, por assim dizer, um exemplo que me veio agora de Inopino, vou resolver o problema da moradia, mas vou criar um problema de alimentação. Então, esse relatório, ele visa basicamente alertar isso, para que as pessoas pensem nisso, quando forem tomar decisões. Eu não posso simplesmente resolver um problema criando outro. Por mais que este problema seja premente, preciso resolvê-lo imediatamente, ainda assim, deixarei para gerações futuras e próximas um nível menor de abundância de recursos naturais do que encontrei quando aqui cheguei, né? Então, assim, essas práticas agrícolas que são convencionais, claro, diferentes do que são práticas mais modernas e menos invasivas, por assim dizer, elas são prejudiciais, porque elas retiram a vegetação nativa, usam excessivamente protetores, né, agrotóxicos, enfim, podendo e existindo, só sendo infinitamente mais difícil, mais caro, agrotóxicos biológicos normais, né, assim, que não causam impacto, com plantios conjuntos, existem técnicas, por óbvio, que não precisam de agrotóxicos, mas isso torna a produção infinitamente mais cara, a ponto de daqui um pouco, dentro de um estudo de viabilidade, acaba realmente inviabilizando, né? Então, assim, se tem pesticidas, tem agrotóxicos, né, acaba diminuindo, e que é outro problema reflexo deste, a qualidade do alimento, a quantidade do alimento, a abundância dele. Vejamos que existem alimentos que têm épocas, né, em razão das condições climáticas, em razão das condições globais, e nós temos alimentos que, em que pese ter essa característica, são produzidos ao longo do ano inteiro. Né? Como é que eles fazem isso? Por certo, de maneira artificial. Então, assim, com base nos cenários dessas mudanças climáticas, né, as regiões que são mais temperadas, né, em áreas climaticamente adequadas para alguns polinizadores, não poderiam ser de lá translocadas, né, não poderiam ser de lá retiradas. Outro fator limitante é a poluição do ar. Então, a qualidade do ar, a qualidade do ar ele é para todos, não é só para os seres humanos. Então, assim, o polinizador, né, vai voar com mais facilidade, com menos facilidade, vai conseguir espalhar melhor as sementes, se o ar, por óbvio, tiver uma qualidade maior. Até essa condição da qualidade do ar não é objeto da nossa conversa aqui hoje, mas existem alimentos que são feitos em ambientes de vácuo, né, justamente para que não tenham, assim, tenha uma pureza infinitamente maior. Só fica o exemplo aqui para que a gente feche.
Outra ameaça, que é uma ameaça muito grande, isso seria tema de outro debate, por certo, seria então essa questão das ameaças biológicas, né, que seriam, assim, espécies geneticamente modificadas, né, dos polinizadores. Então, assim, que isso para mim é um debate cruel. Se eu tenho uma melancia sem sementes, produzida num laboratório, talvez seja conveniente para quem consome em larga escala, para quem não queira ter assim o problema de retirar as sementes para se alimentar ou para fazer um suco, enfim. Mas o que é que fica disso? Porque é um ciclo, né? Então, assim, eu comi, tinham aquelas sementes, se eu me interessar por replantar, enfim, eu vou ter aquela qualidade novamente, e assim nós vamos adiante. Acontece que se eu sou dono do laboratório, isso eu estou dizendo assim, lato sensu, porque é o que encontrei nos estudos para montar essa apresentação, de alguma maneira altera geneticamente essa semente, há uma patente criada aí, há um recurso econômico criado aí, há uma valoração de um serviço ecossistêmico, na minha particular visão. Então, assim, para que eu faria esta semente super modificada, super assim, anabolizada, né, se reproduzir para que outros peguem? Então eu vou fazer a fruta sem semente alguma, para que sigam comprando de mim essa especialidade da fruta, por assim dizer. Isso vai empobrecendo a qualidade das demais frutas, e vamos imaginar um cenário onde todos consumissem, então, a tal melancia sem semente, chegaria um momento em que a natureza sozinha não faria mais o alimento, né? Mas nós temos, assim, parece que o cenário ele é caótico, mas ele tem, assim, formas, né, de alguma maneira diminuir esses riscos, né, e criar oportunidades. O relatório ele não só assusta, ele também traz algumas soluções. Então, dentro dessas soluções, uma delas é ampliar os estudos acerca dos riscos e do impacto da perda de polinizadores. Entendo aqui esse alerta do relatório, assim, olha, se nós estudarmos melhor como funcionam os polinizadores, se nós nos apercebermos da qualidade, da quantidade do serviço que eles nos prestam, lembrem, falamos ali em mais de 40 bilhões de reais por um ano. Um ano. É muita gente para alimentar, é muita gente para que, de alguma forma, participe desta fatia. Então, se nós estudarmos bem, a ampliar, né, os estudos de impacto que causará todas as coisas, todas as atitudes, todas as ações antrópicas que cometermos, nós teremos, sim, uma redução nessa perda desses animais que produzem alimentos para o ser humano. Tá? Essa seria uma das sugestões. Outra sugestão seriam, então, programas de financiamento regular, no longo prazo, né, que poderiam, assim, permitir essas atividades a serem funcionadas. E, por óbvio, e aqui, para mim, eu acho que entra o maior dos papéis, inclusive por obrigação constitucional, né, a criação de políticas públicas que tenham, assim, um viés, um olhar para essa caracterização dos polinizadores. Não vi até hoje, na minha parca experiência aqui de advogado ainda, qualquer tipo de estudo de impacto ambiental que contemple polinização, contemple polinizadores, que contemple produção de alimentos. Então, assim, é o mais comum, e eu sei que é um tema que vai ser tratado com brilhantismo pela minha colega Sabrina, da água, né, dos recursos do aquífero Guarani. Já fica aqui o convite para que todos participem na palestra dela. A água é bem discutido, todo mundo pensa, todo mundo verifica, água, beleza, mas e os polinizadores, né? Daqui um pouco, assim, 10 anos daqui, vão lembrar dessa pequeno esforço aqui que fiz desse alerta ao falar do relatório, e vão lembrar, puxa vida, né? Nós precisamos realmente ter estudado isso melhor, teríamos nos estruturado em políticas públicas mais viáveis à preservação. Claro, vou sofrer críticas, como já sofri quando falei sobre esse tema em outros grupos. Bom, então nós temos que pensar em tudo. O homem não pode fazer mais nada, né? Eu digo assim, não, o homem pode fazer coisas, mas pode fazer coisas que sejam planejadas, né? Tá aí o princípio da sustentabilidade a nos socorrer e de alguma maneira, corroborar esse pensamento. Dentro dessas respostas ainda das políticas públicas, né, da conservação, fica aqui, quase que chegando ao final da minha apresentação, né, que é uma oportunidade
É uma oportunidade das pessoas parar, refletir, pensar no meio ambiente, não como um meio ambiente onde eu me sirvo da natureza. A natureza está aqui para me servir e eu sou senhor dela. Eu acho que nós temos que ter uma visão assim mais biocêntrica, né, e não assim tão concentrada no uso da natureza, mas sim entender que nós somos parte da natureza, entender que nós nos figuramos assim como mais um dos seres que habitam este planeta. E se nós dependemos de alimentação, se nós dependemos de ar limpo, se nós dependemos de água potável, nós precisamos dar bola para isso, não para outras coisas, né? E aqui eu coloco antes antes de encerrar, uma frase do Einstein, né, que vejam bem, né, se Einstein, né, falecido há tantos anos, se as abelhas desaparecessem da face do globo, então o homem teria somente 4 anos de vida restantes. Sem abelhas não há polinização, não há plantas, não há animais e, por óbvio, não há homens. Né? Colegas, esta apresentação que faço em razão dos polinizadores faz parte de um livro, que é um livro que estamos lançando, um e-book, que é Ecologia e Direito Ambiental, que é um livro que foi escrito pela contribuição de todos os alunos do mestrado de Canela. Todos nós escrevemos separadamente ou em parceria com outro colega um artigo que faz parte deste livro. É um e-book que nós estamos lançando e há um artigo que inaugura o livro sobre os polinizadores. É um livro organizado pelo colega Clóvis Dias de Souza, pelo colega Gabriel Braga e por mim, mas com a participação de todos os colegas do mestrado que encamparam aí a ideia e acabaram por se juntar, escrever um livro. Foi assim uma aventura muito legal assim para começar o mestrado nesses primeiros semestres, organizar aí este evento e ainda escrever um livro. Foi assim uma experiência, por isso que digo, né, ao encerrar assim, que a oportunidade de estudar, né, especialmente no nível de mestrado, é para mim um privilégio muito grande. Tomar contato com esse nível assim de conhecimento humano diversificado, saindo um pouco das condições exclusivas, por assim dizer, do direito e do litígio, enfim, de regramentos, abrir um pouco assim este leque para mim assim de extrema importância e fico feliz de contar com mestres, com professores, com doutores tão gabaritados, tão qualificados quanto os da Universidade de Caxias do Sul. Acho que se alguém está pensando aí, do pessoal da graduação, se vale a pena, se não vale, eu quero dizer assim, vale muito a pena, é muito legal tomar contato com tudo isso, e a turma, então, acaba sendo assim, amigos, né? Nós temos assim, amigões mesmo. Gente, vou passar a palavra para a minha colega Monique, que é a debatedora. Ela tem outras coisas para contribuir com este debate, e especialmente falar aí do nosso livro também, tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos, parabéns, Ícaro, excelente a tua explanação. O Ícaro, ele tem o dom da oratória, a gente comenta entre nós, né, então se torna muito agradável ouvi-lo sempre. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade de compor esse evento e participar deste painel tão relevante, né, que embora já esteja sendo bastante explorado no meio acadêmico e científico, por vezes não recebe, né, a atenção devida, como tu bem falaste, né. Como o Ícaro também nos trouxe ali, a nossa turma então fez, né, reuniu esforços, então a partir da disciplina de ecologia, no semestre passado surgiu essa ideia de elaborarmos um trabalho juntos, né, que pudesse então reunir temas relevantes da ecologia que se conectam, né, com diversas dinâmicas do direito, e com isso nasceu então essa obra Ecologia e Direito Ambiental. O tema tratado então no painel de hoje, ele consta então neste e-book, além do tema que será também objeto da palestra de amanhã, às 10 horas, sobre os riscos da falta de saneamento básico para o aquífero Guarani no Brasil. O Ícaro mencionou que é a Sabrina, mas vai ser ministrado pela Mariana Petri, e ao final a gente até pode colocar o link do e-book aqui no chat também. E como debatedora deste painel, né, a minha contribuição com o tema vai ser também no que diz respeito à agroecologia
e a disfodinâmica, então, para com os polinizadores, né, já que o capítulo que eu trouxe para o e-book tratou justamente acerca da agroecologia, da segurança alimentar e estratégias, né, endógenas de sustentabilidade. Dentro dessa perspectiva, então, eu abordei as transformações histórico-culturais que nos levaram, né, à necessária suficiência alimentar, do direito humano, né, à alimentação adequada, que foi, então, trazida com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, após as grandes guerras, em um contexto que, diante da violação das vidas humanas das mais terríveis formas, né, fez surgir aí um consenso entre as nações envolvidas de que diretrizes deveriam mundialmente ser adotadas, né, para promover a dignidade adequada das pessoas. No entanto, nós temos aí a problemática de que nós temos a segurança alimentar, né, versus o aumento do uso de fertilizantes, agrotóxicos, né, como o Ícaro também comentou, como uma justificativa necessária, da necessária intensificação da produção de alimentos. E nesse contexto, né, surge a necessidade de se ponderar a qualidade, a preservação de práticas, né, de produções tradicionais em busca dessa segurança do alimento, em detrimento de práticas que visam, em verdade, mais um cunho mercadológico, né, por assim dizer. Então, na verdade, as políticas econômicas e as políticas ambientais, elas são indissociáveis, né, ou assim deveriam ser, né. E é aqui que a agroecologia se mostra interessante, porque a agroecologia, ela é um estudo, né, da agricultura com uma perspectiva, então, ecológica, né, a prática busca priorizar a utilização de recursos naturais, sem a depredação, respeitando o meio ambiente e a biodiversidade. A intenção, então, é manter o que a natureza oferece, né, em todo o processo, desde o cultivo até a distribuição. O modelo tradicional que nós temos de agricultura, ele acaba priorizando as monoculturas e o uso, né, então, de aditivos químicos para aumentar a produção, e isso pode ser prejudicial, como a gente já sabe, tem diversos estudos nesse sentido para a saúde das pessoas, e danificar também o solo, reduzindo a capacidade produtiva por causa dessa contaminação, né. Então, para a agroecologia, né, todos os elementos da natureza, eles contribuem para a produção de insumos, né, os próprios animais, os micro-organismos, as plantas, os minerais, todas as formas de vida. Essa diversidade aqui, na verdade, se torna essencial para que os produtos, como o Ícaro colocou, sejam saudáveis e sustentáveis, né. E para que isso seja possível, né, os produtores lançam mão de conhecimento e tecnologia que fortalecem essa produção de forma estratégica, né, favorecendo a segurança alimentar e a nutrição, né. Algumas das técnicas que fazem parte, então, da agroecologia, a gente pode citar a agricultura biodinâmica, a agricultura natural, a agricultura ecológica, a agricultura orgânica, os sistemas agroflorestais. Então, aqui a gente pode também falar da adubação verde, né, que se utiliza das próprias plantas como adubação, a orgânica, a mineral, o próprio não uso, então, de agrotóxicos e a utilização alternativa de defensivos naturais. E dentro desse contexto tem-se uma necessidade, né, da polinização, né, como o Ícaro mencionou, acho que ele trouxe tudo, que nós, de uma forma bem objetiva, né, sobre isso, por espécies que exercem esse papel, que não são só as abelhas, mas busca também permitir que outros polinizadores, portanto, possam também ser inseridos nessa modalidade de agricultura, mesmo com o uso de estufas, como, por exemplo, o caso dos besouros, né, para produção. Nós temos alguns exemplos, né, como o fruto do dendê, que é utilizado na culinária brasileira, o óleo, as mamangavas para as estufas de tomate, entre outros vegetais, e abelhas, tem diversas espécies, né, várias nomenclaturas, né, então temos as abelhas solitárias para maçã, a pera, a alfafa, abelhas sem ferrão, que são as utilizadas normalmente no morango, no guaraná, no açaí, no café, entre diversas outras culturas. Então, as abelhas melíferas, né, que também são bastante utilizadas. E a abelha, com certeza, acaba sendo dos insetos que possuem um papel de maior predominância, né. Eu até vou fazer um parênteses aqui, mas nós temos plantação de pitaia aqui em Três Coroas, e nós temos mais de 1.000 plantas. Já não sei mais quantas meu sogro planta, e ele
já deve estar beirando as 2.000, mas não vou dizer exatamente aí quantos, porque ele não para de plantar, ele está sempre plantando. Mas ela é uma fruta originária da América Central, né, do México, então nós não temos os polinizadores próprios dessa espécie, mas normalmente elas são polinizadas por morcegos, né, e mariposas, mas como ela tem uma peculiaridade, né, ela é uma planta que a flor dela abre uma única noite, então é naquela noite que a visita deveria ocorrer, né. Então acaba que, para não perder essa produção, é uma planta que, por exemplo, necessita de uma polinização de maneira manual, né. Mas só uma curiosidade em relação à questão dos morcegos, por exemplo, né. E as práticas, né, da agroecologia também, elas acabam sendo uma solução, né, alimentar, né, globalmente, sem prejudicar o meio ambiente e protegendo, inclusive, os solos desse empobrecimento que os agroquímicos acabam acarretando, né. Mas, afinal, a agroecologia, ela pode salvar o mundo, né? É uma pergunta que a gente pode se fazer. E tem vários estudos que indicam que sim, né? Um deles, até produzido por Julie Spread e Rachel Moine, que são pesquisadores da Universidade Essex, acho que é Essex, no Reino Unido, examinou que eles examinaram 208 projetos de agricultura, de agroecologia e de 52 países, e descobriram, né, que técnicas agroecológicas, elas aumentam a produção de muitas culturas, como o do milho, aumentam de 50% a 100%, né, em um planeta onde 25% das terras, elas são improdutivas por efeito do mau uso do solo. Então, a possibilidade de uma agricultura que evite esse problema acaba também sendo indispensável, né. E falando também um pouco dessa situação que nós temos hoje com os agrotóxicos no Brasil, né, um levantamento que foi realizado em 2019 pelo IBAMA mostrou que o Brasil, ele fez uso de 549 mil toneladas, né, de agrotóxicos no ano passado, e disso 195 mil toneladas foram de glifosato, né, que é um produto que está relacionado ao câncer, né, já tem estudos que mostram isso, e que já tem também os seus dias contados, né, para ser totalmente banido da União Europeia. E a maior produtora é a Bayer, da Alemanha, né, e o Brasil acaba sendo um mercado muito promissor para essas indústrias, porque com esses países banindo, né, e o Brasil aceitando, acaba que também vem com preço e acaba sendo atrativo para o Brasil consumir, então acaba que o Brasil é hoje um líder no mercado de consumo de agrotóxicos, né. E existe um mito aí, ao acreditar também que o crescimento das áreas cultivadas ocorre na mesma proporção do uso desses agroquímicos. Em verdade, é um crescimento de apenas 20% nessa proporção, né. Então, o uso também de técnicas como as sementes transgênicas faz com que o uso associado de agrotóxicos específicos para elas seja uma dependência. Então, tem-se um ciclo vicioso aí. E de março até agora, houve uma aprovação aí nesse período de pandemia de 118 novos agrotóxicos, pelo menos até maio, né? E 150 desde o início do ano. E dentre eles, 2 chamam a atenção também, que é o fipronil, que está relacionado com a morte de mais de 500 milhões de abelhas no ano passado. E, no entanto, foram aprovados 10 registros deste produto aqui no Brasil. Parte da União Europeia já baniu esse produto, né? E também o clorotatonil, que pode causar problemas tanto ao DNA humano, como também afeta anfíbios, peixes e também as abelhas, né? Então, aqui reside os nossos principais problemas, né? A afetação que as agriculturas que se utilizam desses produtos em alta escala acarretam para todo o ecossistema em torno, pois coloca em risco espécies essenciais, né, para a produção do alimento de qualidade, além da contaminação do solo, que, como é o caso do glifosato, ele fica naquele solo por até 20 anos, empobrecendo, fazendo que o agricultor, então, dependa de fertilizantes para que ele possa produzir naquela terra. Então, entendem o ciclo vicioso, né, que eu mencionei antes. E as técnicas de produção, como a agroecologia, faz justamente o inverso, já que se utiliza de tudo aquilo que o meio ambiente pode nos oferecer, porém de maneira consciente, né, controlada, estimulando o equilíbrio dos ecossistemas envolvidos e das espécies que realizam esses serviços ecossistêmicos, né, como é o caso dos polinizadores, como
brilhantemente o Ícaro ali nos esclareceu, né, essa questão dos serviços. Então, eu deixo aí essa contribuição breve, pois na verdade é um assunto muito rico e que pode nos levar para muitas direções, há muitas disciplinas que conversam acerca deste tema, e é muito importante que ele receba, né, a valoração devida. É importante também que cada vez mais a academia, a sociedade, as instituições de ensino evidenciem esse tema, e ainda bem que parece que, né, aos poucos isso vem ocorrendo. Na educação básica a gente já tem visto, assim, que as questões dessa natureza, como uma matéria transversal, ela já tem sido mais enfatizada. Até no ano passado eu fui convidada para ser avaliadora de uma feira de ciência em uma escola municipal aqui da minha cidade, e então me foi incumbida avaliar justamente uma turminha aí de primeiro ano que tratava sobre a importância das abelhas. Aí quando o menino, o Otávio, até lembro o nome dele, assim, me marcou, dominava muito bem o assunto, e quando ele me falava então sobre os agrotóxicos, eu comentei com ele, pois é, usamos muito, devíamos usar menos, né? Ele rebateu, melhor disse, não devíamos usar nenhum, porque todos matam as abelhas e sem elas não teremos alimentos. Então ele me calou, né, lacrou. Mas também me deixou esperançosa, pois é uma geração que talvez tenha uma mentalidade evoluída nesse sentido, né. Então, né, fica aí essas considerações, e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, parabenizo o Ícaro mais uma vez pela excelente palestra, e devolvo a palavra para a nossa colega Cláudia. Muito obrigada Ícaro, parabéns, obrigada Monique. Agora, professor Ayrton vai fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Parabéns, Ícaro e Monique. Eu estava até ansioso para falar. Espetacular, muito boa palestra. É a primeira palestra que aborda o tema do direito ambiental no nosso seminário, né? E eu acho que é um tema extremamente importante. Eu acho que vocês escolheram muito bem para ser o primeiro tema. Eu até fiz algumas anotações aqui para ser bem preciso na minha fala, para não... Porque eu me empolgo, vocês sabem como é que funciona, né? E com uma palestra da qualidade do Ícaro e uma fala como a da Monique, a gente fica instigado a participar e tentar trazer alguma contribuição, né? E depois, evidentemente, vocês farão as perguntas, mas eu não quis perder essa oportunidade, já que no nosso mestrado nós temos duas disciplinas, né, que tratam diretamente dessa temática, né? Uma disciplina é Direito e Ecologia, ou Ecologia, simplesmente, e a outra é uma que eu leciono, que é Direito e Biodiversidade, é uma disciplina letiva. E nessa disciplina a gente discute essas temáticas, né? E sempre é muito rico, porque sempre tem uma contribuição especial de cada aluno. E interessante, o Ícaro fez um comentário, né, em relação a críticas que ele recebe por falar de polinização, por se preocupar com isso. Eu acho que, diante das evidências científicas que nós temos hoje, me parece que é louco, ou qualquer outra expressão que a gente possa utilizar, né, excêntrico, alguma coisa assim, é aquele que não se preocupa com isso. Tá? Porque, assim, as evidências científicas, por exemplo, da mortandade das abelhas, que é um dos mais importantes polinizadores, da diminuição da biodiversidade, elas são mais factíveis do que as evidências científicas das mudanças climáticas, por exemplo. Tá? A questão das mudanças climáticas é muito difícil você comprovar ela, embora a maior parte da comunidade científica já tem isso como certo, né? Embora em ciência nem tudo dificilmente uma coisa é afirmada de forma categórica que não possa ser refutada, mas até que se refute de uma forma muito, muito clara, muito bem fundamentada, para a maior parte da comunidade científica, inclusive tem uma representação importante, que é o Fórum Intergovernamental para Mudanças Climáticas, o IPCC, né? De fato, nós estamos vivendo uma época de crise climática, de interferência antrópica no clima global, né? Que é um fator, mas existem outros fatores que foram comentados pelo Ícaro,
que prejudicam muito esses chamados serviços ecossistêmicos, que vai além da polinização, mas a polinização é um serviço muito importante. E eu só quero chamar a atenção para algumas coisas, mas tentar ser o mais rápido possível para nós continuamos com o debate, e são algumas provocações. Né? No âmbito do direito, então, quais são as intersecções entre esse tema que foi trabalhado pela Monique e pelo Ícaro? No âmbito do direito, né, existem legislações, etc. Isso é um questionamento importante. Sim, existem muitas normas jurídicas que dizem respeito a essa temática. Né? Para citar algumas, a própria Constituição Federal, no artigo 225, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tem 2 incisos, né, o inciso 1 e 2, que tratam da proteção, manutenção dos processos ecológicos essenciais, e você pode vincular esse conceito e aproximar de serviços ecossistêmicos. Né? Nós temos também a preservação do patrimônio genético no artigo 225.2, nós temos o direito à alimentação adequada na Constituição Federal, a gente pode abrir essa alimentação adequada para a questão da segurança alimentar. Nós temos o nosso Código Florestal, que tem a proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, etc., que tratam da proteção da biodiversidade. Nós temos a Lei da Mata Atlântica, que é tão desconhecida por nós juristas e por nós que vivemos na Mata Atlântica. Caxias, Canela, Bento estão na Mata Atlântica. Né? Nós temos tratados internacionais que o Brasil ratificou. O principal deles sobre essa matéria é a Convenção sobre Diversidade Biológica. Nós temos a possibilidade de políticas ambientais locais, né? Não só políticas ambientais nacionais, políticas locais, estaduais e municipais abordarem essa matéria. A intersecção entre a política ambiental e a política agrícola. Para quem está interessado em estudar isso, estudem a política agrícola europeia. A política agrícola europeia, ela mistura, ela cruza, né, a questão ambiental com a questão da produção de alimentos, da agricultura, e com especial atenção para a manutenção e provimento de serviços ecossistêmicos, que é um tema que eu acho que é muito importante e que o Ícaro colocou, e é um tema, assim, que, em termos de pesquisa jurídica, é um tema novo, mas é um tema essencial, porque hoje nós não temos no Brasil uma lei de serviços ecossistêmicos, né? Na verdade, a legislação de serviços ecossistêmicos é muito interessante, porque ela é uma lei que ela trabalha com sanção premial, ela trabalha com incentivos positivos, né, para as externalidades positivas da proteção dos serviços ecossistêmicos, uma terminologia que vem da economia, né, mas isso é muito importante. Como é que a gente pode criar mecanismos que incentivem aquele que preserva o meio ambiente? Não puna só aquele que não preserva, aquele que não mantém as matas ciliares, as áreas de preservação permanente, não mantém, que desmata, etc., mas também que incentive aquele que está, de alguma forma, beneficiando toda a sociedade e todo o meio ambiente. Nós temos a possibilidade de aplicação de instrumentos jurídicos já existentes, então, para preservação dos serviços ecossistêmicos, a possibilidade de o direito interferir na economia de modo a valorizar esses serviços, né, porque a economia ela tem esses serviços como algo invisível, né, a economia não enxerga esses serviços, tá? E nós temos também a possibilidade de incentivos tecnológicos, uma coisa que as pessoas pouco sabem. A biotecnologia, por exemplo, ela tem aplicações não vinculadas, por exemplo, ao transgênico. Existe uma biotecnologia orgânica, digamos assim, e a universidade ela tem um trabalho excelente, né, no Instituto de Biotecnologia, no mestrado e doutorado em biotecnologia. Eu já acompanhei isso, até porque eu trabalhei num setor de propriedade industrial da universidade, no escritório de transferência de tecnologia, e isso muito me orgulha. Então, nós temos um mestrado em Direito Ambiental, que trabalha com a questão ambiental e está se preocupando com serviços ecossistêmicos e biodiversidade. Nós temos um mestrado profissionalizante em Ciências Ambientais, que se preocupa com isso, e nós temos um mestrado em Biotecnologia, né, que tem um vínculo com essa parte da agricultura orgânica. Era essa a minha fala, tentei ser o mais breve possível, para possibilitar que todos vocês, que os colegas, que os alunos possam questionar, que possam seguir com o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Ayrton. Antes, então, de fazer as perguntas, vou passar a palavra para a professora Daniela de Oliveira Miranda, que ela gostaria de fazer algumas considerações. Prof, seu microfone.
Agora foi, né? Então, bom dia a todas e todos, parabenizar o Ícaro, dizer que estou muito orgulhosa de vê-lo tente aí no mestrado, e eu gostaria de fazer algumas considerações a partir das considerações do Ayrton e também de uns questionamentos que o Ícaro fez sobre a questão de políticas públicas, que é o meu objeto de estudo. Hoje, aliás, está fazendo 9 anos que eu defendi uma tese de doutoramento sobre economia solidária. E o Ayrton falou da invisibilidade da economia, né, diante dessas questões. E nós tivemos um mapeamento no Brasil, entre 2013 e 2007, de empreendimentos de economia solidária, que foram empreendimentos que vieram de várias razões, tanto no âmbito urbano como no âmbito rural. No caso do âmbito urbano, né, tinha questão de movimento sem teto, de empresas que estavam falindo e que cooperativas, então, acabavam tomando conta dessas empresas. E no âmbito rural, né, num universo de mais de 21 mil empreendimentos, 42% desses empreendimentos eram de economia solidária rural. Desse número, 22% eram ligadas à questão ecológica. Embora os números no Brasil sejam poucos, como a gente vai ter na Europa, e principalmente Portugal e Espanha, também no Canadá, números maiores em relação a agriculturas solidárias e familiares, na época havia o Ministério do Trabalho e Emprego, e dentro desse ministério tinha o Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária. E nesse levantamento, então, junto com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, teve uma pressão para que houvesse legislação, né? Existe a Lei 11.497 de 2009, e essa lei determina que 30% do repasse dos valores dos governos à merenda escolar deve ser para os empreendimentos de economia familiar. E dentro desses empreendimentos de economia familiar é onde nós vamos ter a maior parte dos empreendimentos de agricultura sustentável, de cuidado com essa agricultura ecológica. Então, existiu, ainda que timidamente, né, um mapeamento e um fórum, um sistema nacional que durou até 2013, depois, até 2015, né, depois ele foi desmantelado, mas que trabalhou para que tivesse um levantamento qualitativo e quantitativo desses empreendimentos. Hoje a gente não tem mais ele quantitativo, depois de entre 2010 e 2013 foi feito outro, por questões políticas, porque acabou o Ministério do Trabalho e do Emprego, enfim, e porque não se deu mais seguimento a essas questões, mas eu acho que é por aí a gente pensar que existem esses empreendimentos, né, Ayrton, que eles são invisíveis, porque a economia, a grande agricultura, o agronegócio de forma maior, de forma a usar o agrotóxico para ter maior produtividade, acaba anulando esse tipo de economia, né? Mas ela existe, ela está. O MST, por exemplo, a partir de 2006, 2005, 2006, quando dos assentamentos do sem terra, muitos desses assentamentos se dedicaram à agricultura ecológica para ter um outro viés competitivo no mercado diante dos consumidores interessados no produto orgânico, né? Então, hoje no Brasil, nós temos o MST como o maior produtor de arroz orgânico do mundo. E exporta, vende para a Europa, porque aqui a gente consome pouco isso, né? Nós ficamos com esse agrotóxico todo, né? Com esse lixo, né? Que já está sendo proibido em todos os países. Então, eu acho que essa é uma questão também interessante para o pessoal do mestrado. Quando vocês forem estudar as questões, principalmente do agronegócio, darem uma olhada no sistema de informações de economia solidária nacional,
E se precisarem de alguma informação, eu posso também fazer algumas indicações de textos e livros, que existe grupos de estudos fortes ainda no Brasil, de economia solidária, muito mais na Europa do que aqui, e no Canadá também se tem, mas que é bem interessante a gente enxergar, poder pesquisar e olhar o que essa nova economia, essa economia sustentável, está nos colocando a partir de um outro olhar econômico, de um outro olhar possível, né? Que não é só a questão da agricultura, mas tem a questão do consumo. Existe uma empresa brasileira que faz, eu não lembro o nome agora, mas depois eu posso mandar para vocês, que ela tem toda a produção de roupas orgânicas, desde a produção do algodão até a confecção final. Se eu não me engano é Justa Trama o nome, não vou lembrar agora. Mas isso é muito interessante, a gente pensar que existem esses empreendimentos econômicos e que a gente pode, a partir de uma crise econômica mundial e ambiental, olhar para isso, né? Dar visibilidade, como disse o Ayrton, que essas coisas se tornam invisíveis. Acho que essa é a minha contribuição. Eu gostaria de cumprimentar o Ayrton, o professor Jefferson, a Monique, a Cláudia Maldaner e em especial o palestrante Ícaro Frota. Obrigada. Muito obrigada, prof. Daniela. Então, temos duas perguntas. Uma delas, na realidade, o participante solicita para você falar um pouco mais do livro, e aí eu vou deixar você falar, depois eu faço a pergunta que foi do nosso colega Gabriel, que ele não está podendo falar, que o áudio dele está com problema, então, só sobre o livro. Não, o livro, até eu ia dividir esse espaço com a minha debatedora, com a Monique, porque o livro, ele é um esforço conjunto dos alunos. O que aconteceu, então? Nós nos reunimos, escrevemos artigos sobre ecologia e direito ambiental, que era a nossa cadeira de ecologia do semestre passado, do mestrado. Eram artigos que eram requisitos para aprovação na cadeira, e nós, então, diante daquele material tão farto, tão rico de informações que foi ali produzido, imaginamos então que poderíamos compilar, né? Surgiu uma ideia num primeiro momento assim, poxa, mais de admiração, na verdade, porque nós, entre colegas, nos apresentamos esses tópicos. Então, assim, durante a apresentação do Aquífero Guarani, e aí corrijo aqui que é a minha colega Mariana, mas com certeza junto com a colega Sabrina, a gente olha para coisas que nem essa dos polinizadores que a gente não tinha visto, que a gente não sabia, que a gente até sabia, mas não nesse nível de profundidade, e acabamos assim nos deslumbrando com esse conhecimento, e entendemos que se foi assim para nós, poderia ser também para outros juristas, para outros colegas, né, lendo esse material, tomando contato com essas informações, poder multiplicar esses ensinamentos e de alguma maneira polinizar, né, esse conhecimento, vamos usar a expressão em razão da nossa palestra, mas um esforço conjunto. São vários os temas que ali estão, o polinizadores é um deles, o Aquífero Guarani é outro, mas nós temos outros bem importantes também. E é bem bacana a leitura, é uma leitura agradável, é uma leitura, assim, como é que eu posso dizer, não é longa, não é extensa, é algo que vai te cativando, assim, os artigos dos colegas são muito bons, são de muita qualidade, tanto é assim que fomos aprovados no conselho editorial, e assim foi lançado o livro, né? Não sei se era exatamente isso, nós vamos deixar o link para quem quiser fazer aí o download do livro, do e-book, e nós nos cotejamos, nos organizamos também para imprimir o livro, né? Então, só não sei quando é que chega, né? Mas com certeza faremos aí uma oferta aí dessa literatura. Muito obrigada, Ícaro. Então, um questionamento. Considerando o renovado interesse em adotar um meio sustentável de produção, o quão difícil você acha que é para os agricultores identificar um processo que seja eficaz em auxiliar a produção e que envolva os polinizadores? Obrigado, Gabriel, pela pergunta, muito pertinente. A bem, na verdade, o que eu verifico fruto dos meus estudos em razão das polinizações, vamos para o ponto do agricultor, né? Eu entendo que qual seria a alternativa, e aqui eu vou lançar uma pedra assim completamente
fora. Eu acho que a alternativa é a criação de uma nova cultura. De uma nova cultura. Vamos imaginar que o agricultor produtor, ele visa o lucro. Né? Ele vive disso. Então, esse agricultor, ele precisa de uma certeza na sua produção. Que certeza seria isso? A certeza de que o fruto virá, a certeza de que o fruto virá grande e a certeza de que este fruto será comercializado, inclusive numa determinada data, que vai passar o caminhão lá do translado para levar para venda, enfim. Então, assim, Gabriel, eu fico pensando, né, à luz também do que o professor Ayrton pontuou, que já existem leis, né, já foi verificado no passado a importância disso tudo, mas há um desespero legislativo, vou assim adjetivar, nessa espécie de ter várias leis, mas eficaz, assim, o que seria mais eficaz, né, na nossa prática, né, leis resolvem tudo? Não, né, elas vêm a cercear, balizar um comportamento, mas, bem na verdade, elas não te dão a solução pronta, né. Eu entendo que, para esse agricultor pensar melhor, para ele, num determinado momento, optar por não utilizar tantos ou nenhum, conforme a Monique também reparou, agrotóxico, puxa vida, ele vai ter que ter, assim, então, uma produção incerta, ele vai ter que ter, assim, daqui um pouco não veio na quantidade que ele queria, na qualidade, pelo menos na qualidade demonstrativa de gôndola que era imaginada, essa produção vai se perder e, portanto, onde é que está a vantagem de usar o agrotóxico? Né? A vantagem de usar algum tipo de aumento, né, da produção para que ela fique mais potencializada é econômica. Então, esses esforços, eles, na minha visão particular e contestável, deveria haver uma mudança cultural. Eu acho que se as pessoas começarem a prestar atenção, porque é difícil, vamos tomar um exemplo muito pessoal. Eu chego na gôndola do supermercado, olho uma banana meio... Até dá aquela banana, entendeu? Assim, mas ela não tá viçosa, bonita, né? Olha uma maçã, ela já tá meio murchinha, assim. Daqui um pouco o valor nutricional daquela maçã é infinitamente superior àquela que tá brilhando ali, como se fosse a maçã da bruxa, né? Essa posição, ela é cultural. Então, se nós, consumidores, porque eu até tenho uma horta em conjunto, né, com o meu sogro e tal, mas eu não produzo alimento. Então, assim, onde é que eu vou encontrar, onde é que eu vou optar? É na ponta, é no fim, é na compra. Então, se nós começarmos a optar por produtos que nos garantam que estão válidos, em que pese olhar para eles e achar que eles já passaram um pouquinho, ainda assim, saber que ele tem um valor nutricional superior aos outros que, assim, à luz dos olhos, estão mais viçosos, seria uma alteração na cadeia produtiva como um todo. Eu vou produzir para quem está consumindo o quê? Né? Que é que estamos consumindo? Estamos consumindo produtos que são alterados geneticamente e que têm o vício de uma série de agrotóxicos e de anabolizantes. Bom, então se nós estamos consumindo isso, qual é o impacto disso para nós? Né? Qual é o impacto disso para crianças que consomem essas frutas achando que estão comendo algo saudável? Né? O que é que a gente quer realmente? Porque se a sociedade, de uma maneira muito séria, muito comprometida, alterasse essa condição, eu não vou mais comprar nada que tenha agrotóxico, ponto. Já imaginou? Já imaginou o que ia ser o mercado? Né? Como é que essas coisas iam acontecer? Então, assim, Gabriel, na minha visão, a mudança... Quando é que ele vai optar por alguma coisa? Quando for conveniente para ele. E essa conveniência, na minha visão particular, já vejo que o professor Ayrton tem algo a contribuir, seria uma mudança cultural. Ícaro, eu até vou também fazer um comentário. É uma mudança, eu concordo com tudo que tu colocaste, mas a gente percebe que, como tu disse, o caráter econômico acaba, esse interesse, né, dos próprios gestores acaba, de certa maneira, nos afastando disso, porque, querendo um dos projetos de lei que está tramitando vem justamente para querer tirar a nomenclatura de agrotóxico desses produtos pelo viés, então, negativo que o termo já conota, né? Justamente por quê? Porque o que se quer é amenizar esse caráter nocivo dos agrotóxicos para que isso seja melhor aceito pela população, né? Porque justamente existem todas as pessoas engajadas no sentido de demonstrar a gravidade do uso alargado, né, desses produtos.
E isso atrapalha esse mecanismo aí, essa visão limitada, eu diria, né? Então, já tem, agora até não vi em que estágio está esse projeto, mas uma das alterações seria modificar a nomenclatura, não ser mais chamado de agrotóxico, até que eu vou procurar depois agora qual é o termo, mas seria uma outra nomenclatura para tirar esse caráter pejorativo, digamos assim. Então, a gente parece que, embora a gente, né, veja esses esforços todos nesse caminho, a gente ainda bate, né, tem esse desafio do outro lado, né, dessa bancada mais ruralista, que ainda está um pouco mais fechada, realmente visando só a questão do lucro e da produção em larga escala, né. Um parênteses só, Monique, assim, o que é que preferem, né? O que a gente prefere? É a mentira que conforta ou a verdade que magoa, né? Nós vamos trocar, então, o nome do agrotóxico vai ser elemento maravilha, sei lá, né? Eu só quero comer coisas que tenham isso. Puxa vida, né? Eu acho até que o direito à informação, né, da nocividade, está se esvaindo com essa nova nomenclatura. E aí já envolve, como o professor Ayrton falou, dessa questão do quanto essas questões elas se comunicam, né? Porque aí a gente já entra em questões do consumidor, né? A gente vai estar falando já de direito do consumidor, toda essa questão ao direito à informação clara e precisa sobre aquilo que está consumindo, a gente vê que isso é muito omitido, né? A gente não acaba, é um conhecimento que não é levado para a população, nem mesmo para os agricultores pequenos, né? Até o uso, porque ainda que se usasse, eles não têm acesso também a como usar isso adequadamente. Então, daqui a pouco, um pequeno agricultor que usa, de repente ele usa numa quantidade maior, porque utiliza de forma equivocada pela inexistência. Clara, concluí aqui a fala. Eu não sei se foi só para mim, falhou um pouco o áudio agora no final da Monique, mas acho que deu para compreender. O professor Ayrton gostaria de fazer uma consideração. Sim, alguns comentários breves. Um sobre a questão do termo, né, do nome agrotóxico ou defensivo agrícola. Essa disputa existe desde os anos 80, né? Desde que a lei de agrotóxicos entrou em vigor, existe essa disputa pelo nome, né? A questão da linguagem é muito importante. Mas eu só quero pegar um gancho ali do que falou o Ícaro em relação à questão cultural, né? E a importância do direito nesse universo e a importância da gente ter no mestrado, e especialmente em direito, a possibilidade de avaliar as múltiplas dimensões de intervenção, de interferência do direito nesse fenômeno, né, que tem ocorrido de uma tentativa de você mudar a maneira de pensar a agricultura, né, porque nós tivemos, vamos pensar rápido aqui, nós tivemos séculos de milênios, né, de um tipo de agricultura, que é uma agricultura orgânica, uma agricultura de troca de sementes, uma agricultura mais baseada na solidariedade do que propriamente na competição. Ok, a realidade que nós temos hoje é que é uma agricultura mais tecnológica, é uma agricultura baseada na competição, na concorrência, é uma agricultura que em determinada época foi importante ali nos anos 50, que a gente chama de Revolução Verde, porque depois da Segunda Guerra Mundial nós teríamos uma fome generalizada no planeta e tal, e assim do ponto de vista estratégico global até pode ter sido interessante em um determinado momento que a agricultura tivesse tanto êxito em ser uma monocultura e etc. Há muitas críticas sobre isso, mas vamos dar um pouquinho de crédito para essa realidade. Mas esse momento, ele já passou, né? Então a gente vive num momento de valorizar os chamados serviços ecossistêmicos, valorizar a polinização, valorizar o pequeno agricultor, e isso é uma realidade que, por um lado, ela se contrapõe à hegemonia da agricultura convencional, do transgênico, das grandes corporações de agroquímicas, as grandes corporações do setor
também de maquinária agrícola, etc. Mas, por outro lado, além dela se contrapor a isso diretamente em todos os lugares do mundo, ela também hoje é uma estratégia de soberania alimentar. Esse é um ponto que as pessoas não discutem, que as pessoas talvez não entendam, né, que o Brasil hoje é extremamente dependente de insumos agrícolas que vêm de fora, de equipamentos agrícolas que vêm de fora. Muitas vezes podem ser até produzidos aqui, mas a propriedade intelectual, a patente, a tecnologia, etc., vem de outros lugares. Então, há uma dependência. Quem estudar a questão do transgênico a fundo vai perceber que o problema do transgênico não é só o risco tecnológico, é também um risco de dependência econômica. Desculpa, não é só o risco ambiental, é também um risco tecnológico, é também um risco econômico, né? Eu tenho uma orientanda que, inclusive, acho que está participando, a Nilva, que ela está fazendo um estudo que é sobre a proteção jurídica, ou a possibilidade da proteção jurídica das sementes crioulas, né? Porque, por mais que eu tenha citado legislação, que a gente possa discutir a legislação, em termos de preservação de semente crioula, que é chamada preservação on-farm, na fazenda, né? No campo, das espécies domesticadas pelo ser humano, por mais que existam legislações favoráveis, a gama e o conjunto de legislações que favorecem o segmento da agricultura convencional, ela abafa, de certa forma, essa legislação. Então, eu faço até um desafio para vocês, tem muitos alunos do mestrado, tem alunos da graduação, tem colegas de outras áreas também assistindo. Esse é um tema de discussão. E assim, ele é um tema de prospecção, a gente tem que ir atrás dessa legislação e dessas relações. A gente não sabe, né? Eu, como professor, que estuda há bastante tempo isso, tenho muitas dúvidas ainda. E eu acho que essa é a grande contribuição da universidade, é a grande contribuição do mestrado. É você pegar um tema que você não vai analisar necessariamente as decisões judiciais sobre determinada matéria, o que um determinado tribunal está decidindo. Isso é excelente, é muito importante. Mas nós vamos fazer uma sistematização de um conhecimento que está disperso, né? Inclusive com propostas possíveis de políticas públicas também, locais, né? Inclusive o trabalho da Nilva envolve uma análise de legislação mundial, uma análise de legislação local aqui, gaúcha, né? O Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, alguma legislação municipal, mas quem sabe pode-se pensar até em proposições de políticas públicas, proposições legislativas locais, né? Então, essa complexidade da temática, e por isso eu elogio aqui a escolha por parte do Ícaro, da equipe, dos alunos, por esse tema para inaugurar a questão ambiental. Porque ele é um tema que envolve políticas públicas, legislação ambiental, envolve a questão da cultura, né, e uma gama de informações que tornam o tema complexo, né? A gente consegue enxergar essa complexidade que tá envolvida, né? Então, os parabéns aí para vocês pela pesquisa. A professora Dani, ela é uma conhecedora profunda desse tema da economia solidária, né? Tive poucas conversas com ela sobre isso e eu me senti assim pequeno de aprender do zero, realmente, porque a Dani ela tem um conhecimento e foi muito boa a fala dela e essa importância, né, de você ter uma visão, a gente fala a expressão holística, parece que é uma coisa, né, mística. Não, é uma visão holística do ponto de vista científico. E a economia solidária, se vocês estudarem ela a fundo, não é o meu caso, é o caso da Dani, né, eu acho que vocês vão perceber e vão conseguir ter esse olhar, assim, essa visão holística, né? Eu acho que a Monique e o Ícaro já estão, a partir da disciplina com a Luciana, já conseguiram ter uma noção dessa essa virada copernicana, assim, no pensamento, né? Quando você começa a acessar outras ideias, começa a pensar de uma forma um pouco diferente. Obrigada, professor. Tem mais uma pergunta, então, já indo para o encerramento, né? Até que ponto tu acha que a conservação de corredores ecológicos poderia contribuir para a manutenção dessa biodiversidade? É da Mariana.
Obrigado, Mariana, pela pergunta. Os corredores ecológicos, né, seriam aquelas passagens que a fauna e a flora são preservadas, são conservadas, para que elas consigam transitar de um lado para o outro, em razão da ocupação humana. Eu entendo, Mariana, como essenciais a manutenção desses corredores ecológicos para a manutenção da condição de polinização e da fauna como uma maneira geral. Ter esses espaços onde seriam, sim, intocáveis pelo homem à natureza, por assim dizer, ou, assim, um nível de intervenção infinitamente menor do que um nível comum, né, assim, de atuação humana, tem, sim, um viés de provocar essa preservação. Acho até que a condição dos corredores ecológicos, ele vem a casar muito, de uma maneira muito particular, com essas questões de políticas públicas que estão sendo levantadas, porque manter realmente corredores ecológicos viáveis, funcionais e corretos, né? Não chamar de corredor ecológico aquilo que eu só não usei, aquele canto lá eu deixei, não usei, e agora é um corredor, não, manter ele direitinho, à luz dos estudos de impacto ambiental, para fins de preservação, na minha visão, Mariana, são essenciais. Muito importante ter trazido esse tema, realmente foi algo que faltou na palestra, falar desses corredores, mas de fato, essenciais, muito importantes. Muito obrigada, Ícaro. A Nilva gostaria de pedir a palavra para efetuar algumas reflexões. A senhora Nilva está online? Sim, bom dia, tudo bom? Primeiramente, gostaria de lhe parabenizar pelas informações que trouxestes, elas são muito importantes e creio que, eventualmente, muitas pessoas desconhecessem desses fatores quanto à polinização, né, os insetos, que, mais estranhos por que sejam, né, exóticos, eles servem muito para a polinização e para poder trazer o alimento que consumimos diariamente. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão, se possível. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas só uma reflexão. Como hoje em dia nós temos mais monoculturas, ou seja, grandes locais onde tem um único tipo de variedade de produto plantado, as abelhas, esses insetos que faziam fazem essa polinização, como a gente desmatou a floresta que anteriormente ficava nesse local, a gente aumentou essa extensão e essa extensão tem um produto específico. Esse produto agora precisa de polinizadores, como abelhas e outros insetos. Será que esse aumento de extensão que a gente efetua plantando essas monoculturas também faz com que a reprodução dessas próprias abelhas, elas não consigam ser tão rápidas conforme a gente vai plantando? Porque se tudo ocorre meio que de forma natural, na natureza, aquilo, as monoculturas, elas estão sofrendo nossa interferência como ser humano. Elas talvez não consigam se reproduzir tão rapidamente quanto nós estamos plantando essas extensões de propriedade. É só uma reflexão. Então, assim, se a gente está plantando grandes monoculturas e, eventualmente, a gente vê que tem a necessidade da polinização através de abelhas e outros insetos, também já estão sendo produzidos em laboratório alguns tipos de abelhas, até para fazer a polinização, porque sabe que é necessário para, no caso, as laranjeiras, essas frutíferas. Eu sei que já tem sido produzidos em laboratório abelhas para fazer esse papel, já que na natureza não tem mais essa abundância como esperada, né? Todo um ciclo, uma cadeia é interligada. A gente tem aí menos insetos, menos abelhas, a gente vê que isso afetou bastante, a gente tem poucos sapos. Eu lembro que quando eu era mais nova, tinha muitos sapos por aí, quando você ficava andando ali, você chutava sem querer um e outro. Hoje já não é mais possível tu encontrar tantos sapos. E eles morreram. Alguma coisa foi, ou eles consumiram abelhas que tinham sido contaminadas por os agrotóxicos, ou eventualmente tem menos abelhas para eles comerem, eles estão morrendo de fome. Então, tudo meio que é interligado. Também já vi pesquisas demonstrando que o próprio mel que é pego pelas claro, através da polinização, que depois eles criam o mel que nós eventualmente consumimos. Dentro desse mel que nós consumimos também já tem
substâncias vindas do agrotóxico, ou seja, a gente está se auto-intoxicando também, né? Na verdade, tudo, não tem, eu acho que mais nada que nós consumimos que não tenha, porque a chuva, a evaporação, vai para as nuvens, chove, vai para a água, tomamos água, as plantas crescem da água, tudo é interligado. Então, eu acho que muito difícil, a gente está numa situação muito difícil, a gente consegue perceber porque nós temos a sensibilidade ou nós temos o estudo sobre o assunto, mas tem pessoas que não se questionam desses fatores. Eles apenas estão aqui no meio, continuam fazendo aquele ciclo vicioso, vão fazendo. Aí surgiram os agrotóxicos que trouxeram muita facilidade, principalmente para os pequenos agricultores, que não vou negar, é bem perceptível aqui na nossa região. Eles utilizam justamente porque não tem mais tanto tempo para estar indo capinar, que era algo manual. Eles não têm como arar. As propriedades aqui da serra, elas não são planas, por assim se dizer, né? Elas são muitas vezes com montanhas, com bastante pedregulho, então não são tão favoráveis para máquinas. Então é manual. Então a gente está numa situação bem difícil e os pequenos agricultores, eles trabalham muito com a questão da subsistência, de fato. Eles tentam preservar algumas culturas, que nem abóbora, né? Não sei se vocês conhecem pepino de neve, melancia amarela, assim, coisas que vieram de muitas gerações e foram passando, eventualmente vão se perdendo se nós não dermos continuidade, né? Então, eles trocam aqui na região ainda, porque talvez não é uma realidade tão perceptível para alguns, mas a serra ainda é constituída de muitos pequenos municípios que contornam, inclusive Caxias. Bento Gonçalves também não é tão grande assim, ainda tem muitos pequenos agricultores também. Gramado, alguns locais ainda podem ter esses produtores, né? Então, é uma realidade que a gente pode perceber, se a gente analisar bem. É uma realidade também do nosso país, não só aqui do Rio Grande do Sul, o Nordeste eu sei que também tem bastante de vivência, né? Em outros países também tem. Então, a gente precisa fazer algo para tentar mudar essa realidade, né? E trazendo essas informações à tona, esses debates, eles são muito importantes. E deveria ter mais visibilidade também nacional quanto a isso. E eu queria saber a opinião sobre isso, o que o senhor acha, e agradecer mais uma vez pelas ponderações que fizeste, e a outra colega também. Muito obrigada. Nilva, muito obrigado pela tua participação, por essas suas considerações, o que eu tenho, assim, de alguma forma, a aduzir ao que tu disseste, que foi muito completo, é que nós estamos, assim, num cotejo, né, entre o planejamento e a contenção de problemas, né? Então, assim, ao passo em que eu tenho o problema já visto, já sabido, eu vou correndo atrás dele, né? Então, nós temos dois vetores de solução. O primeiro seria, então, mitigar o impacto certo, e o segundo seria, então, tentar frear, né? Frear isso para que isso não avance na mesma velocidade que vem avançando. Então, essas soluções que tu traz para nós, assim, comenta conosco, né? De outras sementes, de produção em laboratório, enfim, é a consciência, ainda que pequena, ainda que menor, da finitude dos recursos naturais, né? E especialmente os alimentícios. Então, eu preciso ter alternativas. E aí, as alternativas, elas são várias. E vamos imaginar que uma primeira alternativa foi o agrotóxico, porque aí eu tenho fruto ao ano inteiro, eu tenho, assim, ele quase é visto, vamos, assim, usar uns óculos históricos, né, para ver o passado, ele é visto como uma solução. Ele é visto como algo que vai melhorar e aumentar a produção de alimentos, né? Então, o que mais que a gente está vendo hoje, que no futuro talvez não se verifique verdade, né? Exemplo aí do que sei que é objeto de estudo de alguns dos colegas meus do mestrado, e objeto maior aí do professor Ayrton, que são os critérios de nanotecnologia. A última parte da tua fala, Nilva, me chama muita atenção, porque de fato falta
divulgação, falta publicação desses dados e assim, aumentar uma consciência coletiva a respeito dos polinizadores. Mas o que eu chamo a atenção aqui, foi uma crítica que fiz em sala de aula, quando fizemos assim, o estudo deste relatório, é que o relatório ele não é fácil. Ele não é um relatório barbada de ler, assim, de entender as informações que ali constam e quais as consequências que apontam aqueles dados. Não estou subestimando a inteligência dos gestores, né, que se chegaram onde chegaram, provavelmente tem seus méritos, mas a grande maioria dos gestores, imagina, esse relatório foi feito para tomadores de decisão, quem é que toma a decisão, quem é que faz realmente os projetos de utilização do que é público. Né? Então, assim, esses gestores, eles tinham que tomar contato com algo, na minha visão, e aí vai aqui só uma crítica, que é uma das dificuldades que tive durante o meu estudo, que essas informações fossem mais didáticas, fossem mais fáceis de serem encontradas, fossem, assim, mais tranquilas, e fosse algo que todo mundo tivesse, assim... Imagina que isso tivesse, na minha visão, tá? Fantasia. Tu entrou no Globo.com, em vez de tu clicar no Big Brother, aparece o relatório de polinizadores. Porque aí tu tem acesso a essa informação, porque enquanto não for assim, eu tenho que descobrir que existe um relatório, eu tenho que descobrir, dentro da leitura dele, por exemplo, o que é um serviço ecossistêmico. Entendo que o relatório ele tem que ter um viés acadêmico, né, um viés assim metodológico, mas tem certas coisas, veja que comecei a minha explanação explicando do básico o que era a polinização, porque pode que se esse conceito não ficar muito assim concreto na mente de quem for ler aquilo, um pouco interpreta aquele relatório de uma maneira completamente equivocada. Então, assim, eu imagino que isso deveria ser de uma maneira mais simples, ou desse relatório fosse emitida uma cartilha, ou algo mais simplificado, para os tomadores de decisão, realmente baseado no relatório. E aqui eu acho que é uma das maiores contribuições, Nilva, da tua fala, porque, de fato, o acesso a essa informação, né, para que as pessoas mudem a cultura, para que as pessoas deem bola para polinizadores, para que as pessoas espantem as moscas com uma certa moderação. Então, assim, para que isso tudo aconteça, nós precisamos ter informação, né, e essa informação, ela não vem. Então, esse planejamento, ele é prévio. Agora, a contenção de problemas, aí entra todo nesse arcabouço de modificar as sementes, de criar em laboratório outras espécies mais resistentes a A, B ou C coisas. Então, enfim, agradeço demais a tua contribuição, foi enriquecedora dentro da nossa palestra, mas, de fato, tenho que concordar contigo com a falta da informação, né, e com a dificuldade que é extrair as informações de um relatório técnico para tomadores de decisão, né? Se o relatório já foi feito para tomadores de decisão, na minha visão ele tinha que ser um pouco mais simples, mas, de todo modo, me enaltece assim, a inteligência entender esses conceitos. Acho que todos que passam, assim, tomam contato por isso, mudam um pouquinho, nem que seja, e dão bola para coisas que antes ignoravam, e acho que é aí que mora o grande mérito deste relatório. Muito obrigada, Ícaro. Lembramos a todos, então, que a próxima palestra será hoje, às 17 horas, tendo como tema uso capião e as áreas de preservação permanente, que vai ser ministrado pela nossa colega, a Monique. A Universidade de Caxias do Sul, enquanto instituição comunitária, assume seu papel na democratização e produção de conhecimento útil à sociedade. Reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a qualidade de vida da população. Agradecemos a presença de todos e encerramos, então, os trabalhos nesta manhã. Muito obrigada.